good morning. Nossa aula de hoje vai ser sobre os pronomes possessivos. Em português, a gente tem uma lista, né? Uma forma de escrever cada pronome possessivo, tá? Uma lista. Em inglês, a gente já tem duas formas, tá? A gente tem duas listas diferentes. Ah, professora, o que você quer dizer por lista? Primeiro, os pronomes possessivos são aquelas palavrinhas que indicam posse. Você vai dizer minha casa, nossa família, o carro dele, tá? Então, a gente tem uma lista em português. Em inglês, a gente vai separar em possessive adjectives e possessive pronouns. O que a gente precisa saber para diferenciar uma lista da outra? Os possessive adjectives, eles sempre vêm antes de um substantivo, tá? Então, são eles my, your, his, her, its, our, your, their, certo? Então, exemplos. That is my car. He likes his bike. They eat their cake. Então, eles estão sempre antes de substantivo. Car, bike, cake. Certo? Então, gente, é isso que a gente tem que atentar aqui, nesse caso, tá? Meu carro, a bicicleta dele, o bolo deles. Já os possessive pronouns, eles não vêm acompanhados de substantivo, tá? Geralmente, eles estão sozinhos no final da frase. Geralmente, tem alguns casos que não, tá? Mas, quais são eles? Mine, yours, his, hers, its, ours, yours e theirs. Gente, professora, é muita coisa para decorar. Que vocês vão... Tem uma dicasinha para tentar decorar a diferença de um e de outro, tá? O my, aqui no caso, vai ser mine. E os outros, você vai só acrescentar o S, tá? Menos no his, porque ele já termina com S. Certo? Exemplos. This book is mine. Is that car yours? Então, vocês estão vendo que depois deles a gente não tem substantivo. Bom, gente, o que é um erro muito comum, tá? Em quem, fala português. Em português, a gente pode, por exemplo, vou falar uma frase para vocês em português pra gente passar ela pro inglês. A menina brinca com a boneca dela, tá? Eu quero falar essa frase em inglês. Muitas pessoas poderiam dizer assim: The girl plays with your doll. Em português a gente pode falar a menina brinca com a boneca dela ou com a sua boneca, que também está se referindo à menina. Mas em inglês a gente não pode colocar o your, tá? A gente tem sempre que usar o que se refere a ela, né? No caso, she, que seria o her. Então, the girl plays with her doll. A gente não pode colocar your doll, ok? Eu quero que vocês escrevam para mim as duas listas dos possessive adjectives e os possessive pronouns. E escolham, 3 de cada um e escrevam frases no caderno. Certo? Para vocês conseguirem entender a diferença. E nós vamos colocar na agenda eletrônica também alguns exercícios sobre esse tema, ok? Bye, bye!